Boa noite, meu povo. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Tarot Terapia com Milene. Me chamo Milene de Souza, sou taróloga há alguns anos e adentrei neste canal aqui para passar um pouco mais de autoconhecimento. As leituras aqui são atemporais e sem signos específicos, mas essas são as leituras intuitivas, porque o espaço que eu estou há mais tempo é no Insta e eu tenho trazido as leituras de lá para cá. Então você pode perceber pelos cards que eu trago leituras do Insta para o YouTube. Então eu faço o compilado dos vídeos e coloco aqui. Mas todas as quintas temos leituras intuitivas, que não tem o objetivo de trazer aqui promessas de coisas que vão acontecer em 3 dias, em 36 horas, em 7 dias, em 9 dias, em um mês. Mas trabalhamos aqui com possibilidades, porque para a espiritualidade não existe tempo específico. Então aqui a gente trabalha com o que é real, sem estarmos no território das ilusões. Então espero que vocês aproveitem essa leitura, que é uma leitura, como já falei, atemporal, sem signos específicos e que vai incitar e mexer um pouco com você, no sentido de provocar para que você olhe para si e fortaleça o seu autoconhecimento, tá? Esse é o maior objetivo desse canal, que você trabalhe em si mesmo para que você assuma a tua forma de viver, que é quando centelha divina, né? Bom, gente, vamos lá. Semana passada, o tema foi muito maravilhoso e se você não viu, você pode ir lá desde já. Já peço que você deixe um like aqui porque você me ajuda e ajuda que eu ajude alguém também. E comente, compartilhe, enfim. Mas, voltando à semana passada, a leitura foi sobre celebrarmos o nosso eu, né? Celebrarmos a nossa centelha divina. E não foi nada direcionado, mas a leitura tocou profundamente algumas pessoas que vieram falar comigo e eu fiquei muito feliz, apesar de não terem comentado aqui neste canal, foram no meu direct lá no Insta para comentar. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes estamos tão submersos em densidades energéticas, em questões que também não valem a pena, que a gente esquece de comemorar que nós somos únicos, né? Só tem um de você no universo, ainda que você seja um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, só tem um de você, né? Então, enfim, precisamos celebrar isso. Vamos lá, vamos iniciar essa leitura. Já tem aqui 3 minutos de falação, mas vamos ver qual o tema aqui do nosso dia de hoje. Escute o seu corpo. Essa é uma carta que fala que não importa o quanto ou quão mal você esteja se sentindo, mas que você precisa trabalhar no seu corpo, trazendo um ambiente saudável, ingerindo coisas saudáveis, para que você recupere a sua vitalidade. Como dizem os nossos mentores espirituais, e eu não vou falar só pelos meus, mas pelos outros, precisamos cuidar do nosso casaco, do nosso corpo físico. E aqui é um chamado para que a gente avalie o que o nosso corpo tem sentido. Porque, a depender das emoções, a gente colapsa ou um adoecimento, ou provoca um determinado tipo de estresse no nosso corpo. E esse é um chamado para que a gente escute o que ele está dizendo. Escutar o seu corpo também é ouvir a sua intuição, porque o seu corpo é o que Deus lhe deu e a intuição é o todo, e é Deus falando com você. Ainda aqui nessa carta, trazemos aqui para você não ignorar as coisas que você está sentindo, porque quando você ignora, você também fica desleixado com o seu corpo físico, tá? Aqui fala, escute seu corpo, ele quer o melhor para você. E muitas vezes nos deixamos
levar por emoções, por densidades, e o nosso corpo responde. Quantas vezes você não passou por um problema emocional e aquilo reverberou numa gripe, na entrada de um agente infeccioso, né? Num resfriado, numa enxaqueca. Então, isso é o nosso corpo respondendo. Então, esse é o primeiro chamado da noite, tá? Bom, simbora. Vamos lá. O que mais que a criança tem aqui pra gente? Agradecendo a eles que me acompanham diariamente nesse trabalho. Gente, vamos falar de novo de vitalidade, tá? E essa vitalidade tem muita ligação com o divino. Soelo é uma carta de uma runa em que vai trazer o sol. E o sol é iluminação, o sol é brilho, o sol é prosperidade. E o seu corpo precisa desse sol. Quando você está com a tua vitalidade máxima, com uma ligação com o divino, com a proteção ativada, porque é você que ativa essa proteção quando você pensa ali, ora em Deus, repousa em Deus, é o que eu quero dizer. Você recupera a sua vitalidade, tá? E essa é a razão a qual você está aqui. Você não está aqui somente para pagar contas. Você está aqui para cumprir um propósito. Então, saia do automático, da alimentação no automático, do sedentarismo. Pratique atividades físicas. Ai, Mi, mas eu não gosto de musculação. Pratique outra coisa. O seu corpo precisa se movimentar, porque este nosso casaco também serve como proteção. E esse casaco, mais uma vez falo, é o corpo físico, tá? Vamos lá, simbora. Eu posso falar aqui com situações específicas, tá? Apesar de não ter signos específicos. Existe um tesouro que você pode ainda não ter encontrado, porque você não está escutando o seu corpo, o que ele quer dizer. Por exemplo, a Mi tem crises de ansiedade. A ansiedade é provocada por um medo, e o medo tem uma causa. Você já identificou essa causa? Isso é muito importante. Você está preparado? Sim. Essa carta do preparado, olha só como essa moça está. Você está preparado? Sim, para cuidar de você. Não fique esperando que algo externo venha e aconteça para que você finalmente cuide de si. Muitas vezes as pessoas preferem ir pela dor e não vão pelo amor. Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é quando a gente toma consciência da nossa ligação com o divino, e aí a gente atinge o sucesso, tá? Seu corpo físico quer lhe dizer alguma coisa. Vem pra borda. Tem algo que você precisa vir para a borda para que você encontre o seu tesouro. Isso tem muito a ver. Eu já percebi que todas as leituras das quintas têm a ver com a energia mesmo que foi dita pela manhã. Se assim você sentir e quiser ver, porque ninguém é obrigado a nada, você vai na leitura de hoje, do dia 15, está marcado na minha playlist leituras diárias do Insta para o YouTube. Vai lá e vê a leitura de hoje, porque existe uma história aqui que não acaba nunca. Aí eu vou dar exemplos práticos, tipo, toda segunda eu vou entrar na academia e não entro.
Toda segunda eu vou começar a dieta e não começo. E essa história fica sempre inacabada. Quando você vai ouvir o que o seu corpo quer dizer? Adoecimentos estão trazendo bandeiras vermelhas. No sentido de divino querendo dizer para você, olha, não está certa a vida que você está levando, meu filho. Não está certa a vida que você está levando, minha filha. Você precisa modificar alguma coisa. E depois que você modificar, sua ligação com o divino vai começar a se fortalecer ainda mais. Você encontra o tesouro. E você está pronto ou pronto para isso. Mas você precisa vir para a borda, para se deixar cair mesmo. E o universo vai te pegar. Espera um minuto que eu vou falar já sobre isso. E quando a gente está bem com a gente mesma, a gente se sente em casa, a gente se sente confortável. Quando não estamos bem com nós mesmos, nem com o nosso corpo, a gente não se sente confortável. Então a gente está sempre procurando mecanismos de fuga, seja no trabalho, seja na diversão, seja em vícios, tá? Existe uma mudança que ela precisa ser feita para que vocês possam visualizar e ver a mágica acontecer, de fato. Às vezes, gente, podemos aqui estar falando até de um exemplo, você está andando com pessoas e quando você está andando com determinadas pessoas, você não está se sentindo bem, né? Você se sente mal, você sente dores de cabeça, e aquilo já é mais do que um sinal do universo para que você saia daquilo. E aí você sempre volta para esse padrão. Mas agora é o momento de se iluminar, de cuidar de você, de ouvir o que o seu corpo está sentindo. Tem muita força aqui para isso acontecer. Escute o teu ego. O nosso ego é o que nos faz ficarmos apegados a determinadas questões. Ok, é aqui. Você merece um descanso mental. Você merece ir embora de situações que te trazem conflitos. Porque você é filho do Criador. Faça uma avaliação da própria vida. Queira amadurecer. Existe um chamado muito forte aqui da espiritualidade para o amadurecimento, para se deixar fluir com as águas da vida e plantar coisas novas, para fazer novas alianças. Tem emoções aqui que muitas pessoas não estão sabendo lidar. Vocês podem, inclusive, estar aí se autopunindo por alguma coisa. Sempre na punição, sempre na autocobrança. Você é do tipo que se cobra demais? Se você é do tipo que se cobra demais, está na hora de você enxergar o sol. Eu falei que aqui as tiragens do TT são... Do TT eu chamo TT, gente. Enfim, o Taroterapia. Pra galera que já segue, beleza. Mas se você não segue ainda, então dá pra você conseguir compreender a minha linguagem. Eu tenho falado sempre pra galera do TT, daqui do Taroterapia, que essa questão do ser tarefeiro, a sociedade agora nos cobra muito que façamos muitas coisas. Do ser tarefeiro, em determinados momentos não é bom, porque eu não quero dizer que o tarefeiro, gente, é que ele tá sempre buscando coisas e não respeita um tempo, tá? Tipo, não aconteceu nada hoje, meu Deus, que absurdo, não tá acontecendo nada.
Não é isso. A gente precisa buscar rotina e atividades. Mas o que eu estou falando é que ser tarefeiro e a autocobrança por ser produtivo todo o tempo faz com que você adoeça. E aqui está dizendo que as respostas estão no seu corpo. E o seu corpo está gritando, talvez por um repouso. Tem uma história aqui que não termina nunca, sempre se volta para o mesmo padrão. É hora de ir para a borda e deixar cair. Ser empurrado pelo vento. Vejo aqui muita ansiedade em meio à escuridão. Uma vontade de largar tudo e de ir embora. Não resista. A guiança está dizendo aqui. Não resista. Pare de entrar em brigas e conflitos. E esse conflito é com você mesmo. É uma luta com você mesmo, é um obstáculo. Para algumas pessoas, o obstáculo pode ser as próprias, enfim, o próprio ciclo social, tá? Vamos ver aqui 3 questõezinhas para o meio. É isso, gente. E no meio de uma vida muito sacrificante, precisa de nutrição. Sua casa precisa ser nutrida. É a tua casa interior. E nisso, existem coisas que precisam realmente morrer na sua vida. A tua alma, ela é imortal. Mas tem questões aqui que você está se preocupando demais que são mortais. E que vão morrer de qualquer jeito. Eu vejo aqui mudanças para muitas pessoas. Uma mudança mesmo no vento. Talvez para algumas pessoas uma história que sempre se repete ou se repetia esteja chegando ao fim. Mas você precisa ir para a borda. Exatamente isso. A carta do Espírito traz você como um cristal, como uma centelha divina, onde tem um novo começo. Esse novo começo é você se reconhecendo enquanto espírito. Deixe morrer as coisas que são mortais, que a tua alma não vai levar. É isso que eu quero dizer. Existe uma dualidade muito grande aqui. Mas a união com o divino com vocês é o que vai trazer vitória. Hoje se fala tanto do cuidado com a espiritualidade. Mas você não enxerga isso. Porque você não está enxergando o material. Sendo que você está tendo todo o suporte espiritual. Você não está enxergando o material. Você está na dualidade. Mas tem um suporte espiritual aqui. É ele que vai lhe trazer a vitória. É ele que vai te trazer o 6 de paus. O Senhor da vitória. Os seus caminhos estão abertos. Mas talvez você não esteja visualizando isso. Porque você está assim. Olha como a mão do divino está entregando uma copa. E copa é um sinônimo, é um símbolo de satisfação das suas emoções, inclusive. Ele quer te entregar algo, mas você está focado no que você não tem. E você já tem tudo. Tua alma é cheia, próspera e abundante, porque você traz isso no Criador. Olha aqui, isso são as autossabotagens, a raposa. Você está sempre esperando que alguma coisa mirabolante aconteça, talvez.
Mas o mirabolante é você agora. Se você não viu, mais uma vez, se você não viu a leitura da semana passada, por favor, veja. Tá? E a leitura justamente que eu falo de contemplar a nós mesmos. Tem uma busca pelo novo aqui, por algo novo, para algo acontecer. Ah, eu quero algo muito emocionante, que venha, que me tire do... Mas o emocionante, ele pode ser agora. Gente, no meio da leitura tem uma carta que simboliza o sucesso. E quando eu tenho essa carta que simboliza o sucesso, eu tenho tudo. E quando eu tenho tudo, eu consigo pular de um penhasco, porque eu sei que o divino vai me pegar. Eu não tenho mais medo. Nossa, essa leitura tá forte, que nem a da semana passada. Olha só. E quando você não tem mais medo, o novo ele chega. Quando você sai da resistência, se entregue ao fluxo, e o novo chega e chega para você comemorar. Algumas pessoas estão com problemas em casa aqui, tá? E dentro do lar ou da casa interior, onde existem muitos conflitos mentais. Mas você precisa recuperar a autoridade sobre a sua vida. Um minutinho. Tem uma solução para chegar. Se você está com problemas, conflitos mentais, lidando com questões que você está sendo chamado para amadurecer, saiba que você vai comemorar, mas você precisa fazer movimentos aqui. E movimentos recuperando a autoridade da sua vida. Saia do conflito. Interessante que muitas cartas têm muitas casas aqui. E casa simboliza a nossa estrutura, o nosso lar. Você vai comemorar, mas você precisa primeiro cuidar de você. O seu corpo está querendo dizer, mesmo que seja assim, eu quero ficar apegado nessa situação. E o corpo dizendo, não, sua alma quer ser livre, quer sair. Vai sem medo. Muitas pessoas aqui podem ter passado por traições ou estão traindo a si mesmos e criaram um determinado conflito com relação a pessoa com que estavam lidando. Se foram vocês que traíram, isso provocou um obstáculo, pode ter travado um pouco o caminho, mas o que a espiritualidade quer dizer, olha, se liberte, o importante é que você reconheça, tá? Que aquela situação já não dava mais. Por exemplo, o que eu quero dizer? Ela se teve uma traição, né, de um relacionamento. Se abriu a porta para traição é porque algo já não estava bom. Talvez você esteja apegado o suficiente e não quer enxergar isso. Clareza. Gente, tem um sol aqui para brilhar. Eu vejo do meu lado direito, que eu vou falar aqui do simbolismo masculino, o Yang. Eu vejo muito aqui domínio, eu vejo muito aqui uma energia de renovação, uma energia de mudança, uma energia de força para sair dos conflitos, para comemorar a vida. Do meu lado esquerdo, que é o lado que eu vou falar das emoções, eu vejo apego, eu vejo obstáculo, eu vejo um coração machucado querendo ir embora.
Quando você fechar as portas para aquilo que não serve mais para você, fechar ciclos, esse sol vai chegar. Olha, o conselho, Cavaleiro de Paus, impulso para mudar, se liberte. O todo é alegria. Todo não quer ver você sofrer. A casa de novo. Gente, para algumas pessoas tem uma mudança aqui muito grande para acontecer, uma mudança gigantesca. E assim, algumas pessoas podem se identificar agora, tá? Com o que eu vou falar. São pessoas que passaram por muitas questões e por muitos conflitos. Vocês podem ter sido... Alguém pode ter passado uma rasteira em vocês, uma situação. Mas é como... Algumas pessoas vão se identificar, tá? É como se você já soubesse do seu tesouro e agora você está ouvindo o seu corpo, que apesar do conflito, você está em paz. Tem uma mudança aqui, é uma mudança física. Alguns casais também podem, isso pode valer para algumas pessoas, tá? Alguns casais também vão fazer essa mudança física de casa, ou de país, ou de estado, alguma coisa. Se você tem aí o seu companheiro, a sua companheira, e você vai fazer isso, vai fazer essa mudança, foca nisso, porque isso aqui vai acontecer. É uma mudança que chega para trazer sucesso, tá? Alguém vai recuperar o poder, ou alguém já recuperou o poder. Lutou contra muitas questões, contra situações opositoras. Mas não deixaram a espiritualidade. Aí vai para algumas pessoas. Se essa situação ainda não aconteceu com você, você já pegou todas as dicas que você precisava para que... Um minutinho. Só arrumar aqui, pra não ficar confuso pra mim. Você já pegou todas as dicas que você precisava para sair de uma situação. Observe, tá? É assim que funciona o tarô. Se tô lendo para muitas pessoas, para cada um vai ressoar de uma forma. A espiritualidade vai dar uma renovada para que vocês venham a reconstruir tudo que vocês perderam. Muitas pessoas aqui eles têm saído muito dessa energia, estão em contenção, né? Estão com a prosperidade um pouco retida, mas vão comemorar isso em breve. Quando é breve? Logo. Quando é logo? Não sei. Pode ser um ano, menos de um ano, pode ser amanhã, pode ser depois. Não prometo nada de dias aqui. É a espiritualidade, gente, que tá... Ou que vai. Se você não é tão ligado assim à espiritualidade, está começando a entrar nisso agora, tem muitas bênçãos aqui, vocês não têm noção. Mas essas bênçãos, elas vão vir quando você pegar as outras dicas, escutar o seu corpo, ter um tesouro, ir para a borda, e se jogar mesmo em proporcionar as mudanças que você precisa, tá? Essas coisas não vêm do nada, não, né? Como diz o poderosíssimo ninja, ele fala, como diz o grande mestre, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ele não falou, não faz nada, deixa que eu faço tudo, né? Então, repetindo aqui o que ele disse. Adoro esse vídeo dele. E sempre reposto lá no Insta. Bom, se você não segue lá no Insta, segue lá, porque tem mais conteúdo do que aqui. Lá a gente tem leitura mensal, a gente tem leitura de aniversariantes, ok? E tá tudo nos destaques também. Se você faz aniversário agora em maio, tem lá aniversariantes de maio. Geral, carreira, finanças e amor para o novo ciclo, tá? Eita, aqui caíram várias.
Minutinho. Ok, é essa que vocês querem. Vocês estão ou podem estar encerrando o ciclo, ou já encerraram. Aqui a gente pode falar de passado, presente ou futuro, vai depender da sua situação de vida. Vocês estão encerrando uma fase de sobrecarga e vão ter um repouso mental merecido quando fizerem isso que eu falei. Tem prosperidade para chegar. Saia da resistência e permita enxergar as infinitas possibilidades que o universo tem para dar, tá? Você escolhe. Se você escolher ser feliz, o universo abre somente portas felizes para você. E vocês aqui, gente, para quem é altamente sensitivo e intuitivo, tem muita sabedoria aqui chegando. Se você tiver sabedoria e recuperar o teu poder, a coisa vai andar, vocês não têm noção. Para quem foi traído, traída, passaram a perna em vocês, se libertem da situação, perdoem. Quem não conhece, tem uma técnica do divórcio energético que é muito boa. Faça o divórcio energético com a situação, com a pessoa, você se libertando. Foi uma situação que trouxe muita sabedoria para vocês. Foi uma situação que para algumas pessoas houve mexidas com a espiritualidade. Vocês vão encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio emocional. 32 minutos já. É tão gostoso que foi rápido. Palavras finais. O lago. Permita-se fluir com o lago. Nada é estático, tudo é dinâmico. O lago é uma carta que vai falar de fluidez. Deixa as águas que te magoaram se renovarem. Elas vêm, elas caem no lago, elas se renovam, você recupera a tua alegria. Mas você precisa estar disposto para isso, tá? Ok. Conselhos finais. Abraça a tua sensibilidade. Tem algo muito maior no caminho. Confie na tua intuição. Pediram para você escutar o corpo de vocês. Arrisque. Vai pra borda. Aceite elogios. Pare quando precisar parar. Pare para respirar, pare para meditar. Pise o pé no freio quando precisar. Você está tendo todo o suporte necessário para atingir o sucesso. Você só não enxerga aqui se você não quiser. Tá? Convide teus medos para um chá. Você pode até tomar em casa, você pode ir numa cafeteria e pedir o melhor chá que você puder, ou o melhor café. Aí você leva um caderninho e faz assim, eu tô com medo de quê? Por que eu tô com medo? Você vai ver que é tudo coisa da tua cabeça, criando coisas. Permita calar um pouco a tua mente e ouvir o que o teu eu superior quer dizer, tá? Gente, é isso que eu tenho pra vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Mais uma vez, se você gostou, deixa o teu like, comenta, vai lá no Insta, segue. Todos os dias de manhã tem a leitura que eu trago pra cá. Mas lá acaba sendo um pouquinho mais cedo. É isso, compartilha com quem gosta de tarô, com quem tá precisando ouvir algo em um momento que tá difícil. Mesmo que você esteja no trabalho,
Você tá ali com um colega, uma colega que não tá passando por uma boa situação. Você fala, poxa, olha aqui, eu vou mostrar para alguém. Aí você me ajuda a ajudar alguém e ajuda aqui o canal também a crescer. Se esse trabalho acrescenta algo na tua vida, você pode me ajudar também com isso. Porque se você cresce, eu cresço, todos nós crescemos. Tá bom? Beijo grande e até a próxima quinta. Tchau, tchau.